E no nosso toque de vida de hoje, dentro do programa Alcançando Vitórias, nós recebemos a mensagem da nossa ouvinte, a Mércia de Pau Amarelo, e ela tem a seguinte pergunta aqui. Ivanildo, gostaria de saber qual o significado do pecado mortal. Querida Mércia, a sua pergunta, ela toca num ponto crucial da nossa caminhada espiritual enquanto cristãos. O pecado mortal, ele é como um veneno, como um câncer que não só ataca a alma, mas também ele se infiltra de maneira silenciosa na essência da vida da gente. Então, a gente pode entender esses pecados como algo que vai enfraquecendo e que aos poucos vai levando a gente à decadência. E por isso que a gente trouxe esses dois exemplos, do veneno e do câncer. Porque o veneno ele vai se alastrando pelo corpo e vai matando o corpo. O câncer também ele vai sugando as nossas forças e matando também o nosso corpo. Só que o exemplo que foi dado aqui é que isso acontece na alma. Quando a gente pega a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, a gente lê que o salário do pecado é a morte. Então, o pecado mortal, ele não apenas mancha a nossa alma, mas é um afastamento deliberado de Deus, é um afastamento escolhido por nós. É um afastamento de livre e espontânea vontade que nós tomamos de Deus. Então, quando a gente persiste escolhendo coisas que vão contra a vontade de Deus, nós estamos escolhendo uma vida espiritual letal, uma vida espiritual de morte. E aí, para a gente entender direitinho, a gente tem aqui elencado pela igreja os 7 pecados capitais. O que quer dizer capitais? Cabeças, que são como os 7 pilares de uma queda espiritual. E cada um deles tem o poder de minar a nossa integridade. Que são eles: a gula, a avareza, a luxúria, a ira, a inveja, a preguiça e a soberba. Eles são como raízes venenosas que podem destruir a árvore da nossa fé. Então, Ivanildo, como é que eu trato desses pecados que são doenças espirituais? Porque toda doença, todo veneno tem um antídoto. Então, o veneno contra a gula, qual é? É a temperança. O que é a temperança? A virtude de equilibrar os nossos desejos, as nossas necessidades. Eu coloco um prato de comida, tá delicioso, tá gostoso. Eu poderia comer muito mais, porque o prazer de comer é muito gostoso. Mas aí eu vou na temperança. Não, eu já estou satisfeito. O corpo está pedindo mais, mas ele vai continuar pedindo, porque eu já comi o suficiente. Então, eu preciso aprender a me contentar com o suficiente. E aprendendo a me contentar com o suficiente, eu vou adquirindo a temperança e vou vencer a gula. E contra a avareza, como é que nós vencemos a avareza? Com generosidade. Porque a generosidade vai ensinar a gente a compartilhar o que a gente tem, reconhecendo que as nossas posses são presentes de Deus. E aqui, preste bem atenção, não é compartilhar simplesmente com quem merece, mas é compartilhar com quem precisa. Ah, Ivanildo, mas aquela pessoa, tá claro que ela precisa, mas ela não merece, porque ela poderia trabalhar, ela poderia... Não cabe a mim julgar, embora é mais fácil a gente já julgar quem mereça ou não a nossa generosidade. Mas para vencer a avareza é o livrar-se dos nossos bens e do nosso supérfluo. E aqui eu não estou dizendo agora de você pegar tudo que você tem e dar para as pessoas. Mas olha, Padre Jonas Abib, inclusive, instituiu na Canção Nova o Retiro da Boa Morte. E o que é o Retiro da Boa Morte? É de pegar aquelas roupas que faz tempo que eu usei, que estão lá amontoadas, e doar. Pegar aqueles sapatos e doar. Se você não tem a quem doar, tanta gente que precisa, procura um bazar de alguma igreja, de alguma paróquia, de alguma instituição. Doa. Agora não vai doar lixo, né? Não vai doar coisa velha. São aquilo que faz parte das suas posses. E a luxúria? O que é a luxúria? A luxúria são os desejos desordenados pela questão do sexo ou do prazer. Então, contra a luxúria, temos um antídoto, a castidade, que não é apenas abster-se de sexo, mas é a pureza de coração, uma moderação dos nossos desejos. E a castidade passa principalmente pelos pensamentos, porque não adianta de nada a pessoa não ter relações sexuais, mas ter uma cabeça podre, uma mente podre. Não é uma mente casta, uma mente que só pensa safadeza, uma mente que só pensa coisas de duplo sentido. E contra a ira?
Contra a ira nós temos a paciência, e a paciência nos ajuda a suportar as dificuldades com serenidade, evitando inclusive a explosão irracional da raiva. Então, exercitar a paciência. Contra a inveja, a caridade. O amor, a caridade nos leva a amar e até mesmo alegrar-se com o bem dos outros, ao invés de cobiçar ou ressentir. Ao invés de cobiçar e ressentir, eu posso me alegrar com o bem das pessoas, com o que está acontecendo de bom na vida das pessoas. Isso é caridade, isso é amor. E contra a preguiça, aí temos uma palavrinha chamada diligência. O que é a diligência? Que nos inspira a agir com propósito e a cumprir as nossas responsabilidades com zelo. Eu sou diligente, eu sou prudente, eu estou sempre cumprindo aquilo que me é solicitado e o que é a minha obrigação. E contra a soberba, a humildade. A humildade nos lembra da nossa dependência de Deus e nos impede de nós nos exaltarmos acima dos outros. Então eu preciso reconhecer que eu não sou dono de tudo, eu preciso reconhecer que eu não tenho todos os dons, eu preciso do outro, eu preciso reconhecer que eu sozinho não me basto, eu preciso da ajuda do outro. Então, Mércia, quero agradecer demais a oportunidade que você me dá de trazer essa catequese com a sua pergunta, porque viver uma vida virtuosa não é uma jornada fácil, mas é uma escolha que nos conduz à plenitude da vida, nos afastando do veneno do pecado mortal. Que a gente possa buscar as virtudes que nos aproximam de Deus e nos tornam testemunhas do seu amor. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai de amor e bondade, pedimos que o Senhor nos dê a graça de compreender que o pecado mortal não atinge somente a nossa relação contigo, mas também tem consequências devastadoras para a nossa vida. Assim como o Senhor nos ensinou, assim como a Igreja traz para nós essa realidade de que esses pecados podem se tornar uma espécie de veneno que aos poucos vai minando a nossa vitalidade espiritual. Senhor, a maior tragédia é quando o pecado não é apenas algo que a gente faz, mas que se transforma na força da nossa existência. Quando as nossas escolhas e ações são governadas por esses pecados capitais, a nossa alma vai gradualmente se perdendo e a nossa vida espiritual vai definhando. Ajuda-nos, Senhor, a perceber isso. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o que o Senhor mesmo disse no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 26, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Senhor, que esses pecados, que são tão sutis na maneira como vão se desviando ali, vão levando a gente para o desvio da verdadeira riqueza espiritual, que eles não façam parte da nossa vida. Dá-nos a graça de entender as virtudes contrárias a esses pecados e descobrir o antídoto da graça de Deus para cada um deles. Que eles não nos impeçam de experimentar a santidade que pode transformar a dinâmica do nosso relacionamento contigo e nos guiar numa vida plena de intimidade com o céu. Tudo isso te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.